Abril foi devagar, mas não parou. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil! A tira diária Floresta Longo continua sua trajetória e a coisa está começando a ficar interessante. Como a gente tinha dito, no início do mês a gente não sabia muito para onde aquela história ia. Afinal, a história começou no último dia de março e estava bem no início quando nós gravamos o Notícias da Selva do mês passado. O que a gente descobriu é que o fantasma, junto com 2 guerreiros longos, estão no encalço de um caçador. Mas não é um caçador qualquer, é um desses caçadores sanguinários. O cara não tem o menor critério para caça, então esses caçadores longos, esses guerreiros longos foram enviados pela sua rainha para acabar com essa situação. E eles estavam indo lá exatamente para quê? Para matar o sujeito e matar os 2 guias. O fantasma consegue contemporizar coisa e tal e diz para ele o seguinte: olha, não, vamos a sua rainha mandou parar com isso, então vamos capturá-los. O que não quer dizer que a gente tenha que ser gentil. Eles capturam os caras, né? Até de uma forma bem fácil. Achei que foi muito fácil a resolução dessa história aqui, desse momento. O caçador realmente era um cara que era um péssimo caçador, ele atirava indiscriminadamente e o fantasma encontra vídeos dele no momento da caçada mostrando que ele era apenas um cara que gostava de matar e não se incomodava com nada. A parte que virou assim muito complicada é o fato dele ter ferido um leão e o leão não morreu. O leão continua solta. E aí é aquele perigo. Um animal ferido, um animal selvagem ferido se torna a mais perigosa das criaturas, porque ele começa a caçar a mais lenta de todas as presas, o ser humano. O fantasma então encaminha esse sujeito para a justiça que for decidida pela Rainha Longo e vai adentrar, vai seguindo a trilha de sangue. A parte que deixou a gente intrigado foi o seguinte: é que os guerreiros Longo que estão acompanhando o fantasma não podem entrar numa determinada área da floresta, que é justamente para onde leva a trilha de sangue do leão ferido. Eles dizem que é uma floresta proibida. E o fantasma pensa, deve ser uma tradição bastante forte para que eles não entrem nessa parte da floresta. Isso nos leva a pensar o seguinte: o que será que o fantasma vai encontrar nessa área de floresta? Eu achei isso interessante porque remete a uma ideia antiga do Lee Falk de que havia segredos da floresta que nem mesmo o 21º fantasma conhece. Isso é interessante porque mostra que ele não é essa figura onisciente, ele é apenas um homem com uma missão e que cumpre o seu papel. Então até o momento a gente está com o fantasma indo para essa área de floresta tentando encontrar esse leão ferido para, infelizmente, dar fim ao seu sofrimento. Mas o que teve de mais bacana nesse mês, ao longo dessa tira, foi especificamente na tira do dia 30 de abril, que o fantasma vai mandar os homens para a justiça dos Longos, para a justiça tribal. E o caçador branco solta uma pérola dizendo assim: você não pode me mandar para eles, abra os seus olhos, eu sou um dos seus, se colocando como alguém superior aos nativos apenas por ser branco, assim como o fantasma. E a resposta do fantasma é a coisa mais linda que a gente tem. O fantasma não tem pena de racista. Novo ditado da selva. E a tira dominical The Spy Ship, o navio espião, entrou agora num momento interessante. Nós descobrimos que todo o planejamento lá do capitão George Bass que era espalhar intrigas sobre os planos da Inglaterra para a batalha que viria a ser travada em Trafalgar. Nessa batalha nós temos uma figura importantíssima na história, que é o Almirante Nelson, um dos mais míticos e icônicos oficiais da Marinha Britânica. A importância da Batalha de Trafalgar é imensa, porque foi a partir desse momento que a Inglaterra se torna
torna a soberana dos mares. É o início de um poderio naval que se estenderia por séculos e que de uma certa forma permaneceu inalterada até pouco depois do final da Segunda Guerra Mundial. E é bacana porque nós temos ali a cena em que Bass, conversando com o 13º fantasma, ele fala dos seus planos de explorar o continente australiano. Tem uma cena até nessa comemoração que eu achei bem interessante e que algumas pessoas ficaram meio assim, poxa, mas o fantasma brindando, né? A gente tem essa ideia de que o fantasma não faz uso de bebida alcoólica. Não sei se vale a pena mencionar, mas no momento em que Bass e o 13º fantasma brindam, nós podemos ver os líquidos dos seus respectivos copos, e o líquido do copo do fantasma é diferente do de George Bass. É uma coloração branca, enquanto a de George Bass é amarelada. Ou seja, há uma diferença entre o que eles estão bebendo. E aí a gente tem, até o momento aqui, até o último domingo, a gente tem uma coisa interessante que é o momento em que George Bass irá morrer. A gente sabe que George Bass morre logo após a Batalha de Trafalgar, desaparece, ninguém sabe o que aconteceu com ele. E é interessante que o 21º fantasma, contando essa história para Heloise, ele diz que o 13º tinha a sensação de que algo errado ia acontecer. E é curioso porque a Heloise o interrompe e diz: é a mesma sensação que eu tive em relação ao Nômade. É muito interessante essa junção que eles fazem da história e a importância do fantasma, qualquer que seja ele, enquanto um guerreiro, enquanto um justiceiro, confiar nos seus instintos. Essa história está ficando muito bacana. Para quem gosta de jogos de carta e tabuleiros, a grande pedida do momento é o The Phantom Card Game, cujo financiamento coletivo foi lançado dia 1º de maio. É um trabalho muito interessante. A proposta é um jogo altamente interativo, onde as pessoas podem vivenciar 3 aventuras diferentes do fantasma. Um trabalho muito bacana. Dá uma olhada aí no trailer que fizeram do jogo. E a Regal Publishers da Índia acaba de anunciar que vai lançar histórias do fantasma em inglês. Isso é uma notícia muito bacana, porque a Índia produz muito material do fantasma, mas que muitas vezes fica inacessível para outros leitores por conta do idioma. Eles fazendo essas versões em inglês, talvez finalmente a gente comece a ver algum material bacana do fantasma que nem sempre aparece nas terras de cá. E finalmente ficamos conhecendo os vencedores da votação popular dos melhores do ano da revista Fantomen, a revista sueca que publica o fantasma há muitos anos, 70 anos para ser exato, e que consta inclusive com histórias próprias. A votação feita pelos leitores foi conclamada no início do ano e a grande vitoriosa foi a história The Devil in Stockholm. É uma história escrita por Michael Soule e desenhada por Jan Bielek. Esse cara aqui!
Eu não encontrei nenhuma informação sobre qual o teor dessa história, mas de qualquer maneira você fica aí com a capa da revista e olha, parece bem interessante, né? A capa nos dá assim uma impressão de que algo muito interessante vem por aí. Quem sabe a gente ainda não acompanha essa história nas páginas da Mitos brasileira. Por falar em Brasil, você já viu como é que foi a live que nós fizemos com a Joana Rosa falando sobre o futuro das edições da Mitos? Não deixa de ver essa entrevista que nós fizemos com a Joana, porque ela fez uma série de esclarecimentos quanto aos caminhos do mercado editorial brasileiro, especificamente os caminhos para licenciamento do personagem fantasma, e falou também como vai ficar o cronograma da Mitos nesses tempos de isolamento social. Dá uma olhada lá, eu vou botar aqui em cima para você poder clicar e acompanhar essa conversa que foi muito interessante. A Joana é uma pessoa muito disposta ao diálogo e é uma simpatia de editora. E já que a gente continua falando de Brasil, há uns meses atrás nós falamos do Fábio Couto, que fez um trabalho fantástico com um busto hiperrealista do fantasma, um busto de aproximadamente 30 centímetros de altura, mostrando o fantasma na cor roxa. Pois é, o Fábio Couto nos passou algumas coisas bem bacanas, umas novidades que ele está trazendo já desde esse mês de abril. Primeiro, o mesmo busto agora está disponível em outras cores. O cinza remetendo à cor original pensada por Lee Falk, o vermelho remetendo ao fantasma como foi publicado no Brasil e na Itália, entre outros países, e uma versão em bronze belíssima. Ele já está fazendo os envios. Quem quiser adquirir esse material do Fábio Couto, eu vou botar o link da página dele na descrição do vídeo. Entra lá, diz que viu aqui no Fantasma Brasil, que aí você pode adquirir o seu belíssimo busto do fantasma, um trabalho realmente bacana. E o Fábio Couto nos adiantou em primeiríssima mão que o seu próximo trabalho envolvendo o fantasma será um busto hiperrealista em tamanho natural. Segundo ele nos disse, o busto ficará em torno de 70 centímetros e olha, pela prévia que a gente já teve dele, que vocês estão vendo aí a imagem, vai ser um dos trabalhos mais bacanas envolvendo o fantasma. E o nosso canal alcançou e ultrapassou a marca de 1000 inscritos. Gente, é muito bacana pensar nisso. No momento que eu estou gravando esse vídeo, nós já estamos com 1030 inscritos. É uma alegria muito grande. Eu agradeço a todos vocês que tenham colaborado com o nosso canal, curtindo, compartilhando, comentando, nos seguindo no Facebook, no Instagram, as pessoas que nos auxiliam fazendo suas compras na Amazon, pelos links do Fantasma Brasil, que nos ajudam a melhorar a compra de equipamentos, a compra de material sobre o fantasma, para que a gente possa sempre trazer para vocês informação de qualidade. E para comemorar essa marca de 1000 inscritos, nós estamos inaugurando neste vídeo uma nova seção, a seção Correio da Selva. Se você é fã do fantasma e gostaria de mostrar pra gente fotos da sua coleção, manda para o e-mail fantasmabrasiltv@gmail.com, que nós estaremos mostrando ao final dos nossos vídeos as fotos de vocês. E se você, ilustrador, fez um trabalho bacana do fantasma, mesmo que você não seja ilustrador profissional, mas quer mostrar a sua ilustração para o fantasma, manda para esse e-mail também, que a gente vai mostrar aqui. E para inaugurar essa sessão em grande estilo, nós vamos apresentar para vocês algumas versões belíssimas do fantasma, feitas pelo artista plástico piauiense Herbert Veras. Ele fez um trabalho bacaníssimo e enviou pra gente em primeira mão, e é com esse trabalho que a gente encerra o nosso vídeo e inaugura a nossa sessão. Pedindo a você que, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para não ficar por fora de nada que acontece no fascinante universo do espírito que anda. Vejo você por aí!